Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje aqui nós vamos falar de informática. Eu sou o professor Pedro Furbino, vou estar aqui com você dando uma visão sobre o edital. E além disso a gente vai pegar uma ordem de estudos. Depois dessa ordem de estudos a gente começa a nossa matéria de hoje. Se você não é inscrito no nosso canal, aproveita para se inscrever. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que têm estudado junto com você, as pessoas que têm se preparado junto com você. Salva já salva esse vídeo para você ver futuramente, para rever em algum momento quando você estiver se preparando. E o nosso edital, nós vamos ver que ele vai trabalhar partes específicas, mas ele está um pouquinho fora de ordem aí, então vai ficar mais fácil para você estudar depois da aula de hoje. Outra coisa que eu quero deixar claro para vocês aqui, pessoal, que qualquer dúvida sobre o nosso curso online, entra em contato com o WhatsApp que está aqui na descrição do vídeo. Nós vamos ter material sendo divulgado sempre, tanto em aulas aqui no YouTube, quanto o nosso telepresencial. Se você ainda não sabe como vai funcionar, procura o WhatsApp aqui, manda mensagem, pergunta o pessoal como vai funcionar esse telepresencial. É um modelo um pouquinho diferente do que nós tivemos no caso da Polícia Penal, tá? Então, entra em contato pelo WhatsApp, pega todas as informações para estar te guiando nesse período aí, beleza? Além disso, como eu disse, nós temos o curso online. E além do curso online, nós temos a apostila. Também pelo WhatsApp eles vão passar todas as informações para você. Não deixa para a última hora, já aproveita, já entra em contato, já fala com o pessoal, eles te passam todas as informações e você escolhe as melhores formas de estar se preparando para esse concurso, beleza? Pessoal, eu vou começar aqui, deixa eu só organizar aqui para a gente já entrar com as nossas informações. Pronto. Tá aqui, introdução. Vou jogar aqui a câmera mais o meu slide. Eu vou jogar o meu slide aqui para vocês. Fazer uma transição. Vamos lá, pessoal. Então, nós vamos iniciar aqui, nós estamos na semana Sejusp. E aí, a nossa banca é o IBFC. E para esse concurso, no edital que foi preparado, eu peguei aqui a ordem que está do edital, e aí nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre isso, antes da gente partir para a matéria. Nós temos informática básica, e os nossos temas, eu quero deixar claro para vocês que alguns temas aqui, eles são bem mais amplos do que eles parecem. Mas vamos lá. Em informática básica, a nossa matéria começa com internet e aplicativos, depois tem na lista deles, né? Temos ferramentas de busca, navegadores, que são browsers, né? Sistema operacional e software, correios eletrônicos, programas antivírus e firewall, editores de apresentação, editor de planilha, editor de texto, extensão de arquivo, teclas de atalho, pacote Office. Tá? Isso aqui é o que está lá no edital pra gente, coloquei aqui de lado para a gente ver rapidinho. Nós vamos conversar sobre esses temas aqui, mas no momento eu quero falar um pouco sobre as nossas pontuações. Para a matéria de informática, nós temos 5 questões, com cada questão valendo meio ponto. Então, com um total de 2,5 pontos, o mínimo que você precisa fazer para passar nessa prova, né, para ser aprovado na informática, né, para não tomar pau por informática. Isso é importante que você tenha essa noção que só a informática, se você não tiver a pontuação, você não passa, assim como outras matérias, é 40% no mínimo em cada matéria e 60% no geral. Para não tomar pau em informática, você precisa acertar 2 questões, né, o 40%, que vai te dar 1 ponto, tá? Mas eu vou falar isso, quem está acompanhando aí desde da Polícia Penal, vou voltar a falar para vocês, não foca em conseguir só a nota de passar, tá? Dá para vocês conseguirem os 2,5 pontos, ter foco durante esse período, dar uma lida na matéria, preparar com os vídeos, preparar com a apostila, e aí você vai conseguir chegar lá no edital, já no dia da prova, né, com bem mais preparado, bem mais seguro sobre o que você vai estar fazendo, beleza? Então vamos lá. Eu fiz uma ordem recomendada para estudo do edital em informática, porque nós temos muitos alunos que têm uma certa dificuldade, né, com a informática. Eu lembro quando a gente estava se preparando
para a Polícia Penal, muita gente me procurava e falava: Pedro, eu não tenho noção nenhuma de informática, até hoje não tive que trabalhar com informática, não mexo, não tenho computador. Então, para facilitar o seu estudo, vai ter uma ordem lógica, né? Para você pegar a sequência e ir estudando. Uma ordem que vai te dar mais não só segurança, né? Vai te dar um entendimento maior à medida que você for aprendendo aquilo ali, aprende um, aprende o outro. Você vai chegar lá no final preparado para fazer as questões. Então vamos lá. Essa ordem que eu preparei aqui, já prepara, tira um print, salva, pausa o vídeo para tirar o print. Mas ó, essa ordem aqui é a ordem mais efetiva, né, para estar estudando, se você não tem tanto conhecimento de informática. Que a gente pega do básico aqui e vai seguindo no nosso caminho. Então vamos lá. Primeira coisa aqui, já falando que a apostila que nós estamos disponibilizando já está nessa ordem, tá? Então, quando eu fui montar a apostila, eu já peguei colocando na ordem para ficar mais fácil para vocês. A ordem recomendada para você estar estudando, pessoal, começamos com o sistema operacional e o software. O nosso edital não fala qual sistema operacional, quero deixar isso claro para vocês. Mas o mais comum de ser cobrado em prova é o sistema operacional Windows. Mas, né, se você estudou Windows e depois quer estudar um pouquinho de Linux, você pode também, mas a parte básica. Sistema operacional e software é a primeira parte. Depois a gente parte para teclas de atalho. E teclas de atalho, pessoal, eu coloquei aqui em segundo lugar, mas teclas de atalho vão ser usadas por vocês, né? Vocês vão aprender praticamente em todos aqui. Nós temos teclas de atalho do sistema operacional, tem tecla de atalho do Windows, tem tecla de atalhos do pacote Office, que é o Word, Excel, PowerPoint. Nós temos teclas de atalho dos e-mails dos navegadores, né, os browsers. Nós temos também teclas de atalho para eles. Então, ó, teclas de atalho você vai ver em tudo. E também é importante que quando você estiver estudando, você pegue as teclas de atalho ao item que você estudou. Por exemplo, se você estudou Windows, quais são as teclas de atalhos do Windows, né? Vai ter uma lista de atalhos mais usados para vocês. Pacote Office, quais são os atalhos que são utilizados no pacote Office? São diferentes, tá? Não são os mesmos atalhos que vocês vão usar em outros softwares. O pacote Office ele tem muito um atalho mais próximo, né, da palavra em português. Vou dar um exemplo com o Ctrl N sendo o atalho de negrito. Então é importante você focar nos atalhos do pacote Office. Nós temos logo em seguida editores de texto. Então, editores de texto, de planilhas de apresentação, vocês vão ver do pacote Office, que vai estar ali dentro, né? Nós vamos ter nosso editor de texto mais utilizado, o Word, editor de planilha, o Excel, o editor de apresentações, o PowerPoint, programa antivírus e firewall, tá? O programa antivírus e firewall também é importante que vocês estudem logo em seguida. Algumas coisinhas sobre programa antivírus e firewall, talvez vocês vão ver enquanto estiverem estudando especificamente o Windows. Mas o Windows Defender, o firewall do Windows não são os únicos. Então é importante você entender o conceito para na hora de resolver uma questão, você não ficar preso naquilo que é do Windows. Partiu? Pegou isso tudo, você já parte para internet e aplicativos. Então, internet e aplicativos, correio eletrônico e a gente parte para navegadores, browser, para internet e aplicativos, estudar o funcionamento da internet, estudar um pouco sobre os aplicativos dos navegadores, né, para ter o navegador sendo esse um software que você vai usar para navegar na internet. Então é importante também você conhecer os atalhos básicos, atalho de downloads, atalho de janela anônima, o que é cookie. À medida que a gente for estudando junto, eu vou dar alguns pontos específicos para vocês, mas a partir de hoje, eu sei que muitos de vocês estão focados na prova do PSS, que não vai ter informática.
Então, na prova do PSS que não vai ter informática, você vai acessar muito site, você vai ver muito vídeo. Se você quiser aproveitar pouco, né, ali é só o despertar ali alguma coisinha para estudar para informática, aproveita para prestar atenção em tudo que você vê na internet. Eu vou dar um exemplo para vocês que quando você está trabalhando, quando você está navegando na internet, e aí você abre o site pela primeira vez, ele te pede para salvar os cookies, né? Então ele te dá uma lista, o que é o cookie. Então vai te falar ali direitinho. Entenda o que é cookie. Já vem em prova perguntando o que era cookie e a pessoa não sabia, justamente por não ter parado para prestar atenção naquele item específico, tá? Então dê uma olhadinha sobre cookie. Eu acho que vai ajudar bastante. Cookie, não só cookie, né, em tudo. Mas cookie eu estou dando um exemplo do que a gente usa a internet e nem sabe o que a gente está fazendo, né? Tá só aceitando. Então, preste atenção no que vocês estão utilizando daqui para frente, para vocês conseguirem se preparar um pouquinho melhor. São noções, tá, pessoal? Então, você não precisa ser o mestre da informática, mas você precisa saber o que aquilo ali faz, o que aquilo ali significa. E por último, eu coloquei aqui ferramentas de busca. Por quê? Ferramentas de busca, além de utilizar a internet como nós utilizamos no dia a dia, ferramenta de busca faz parte do dia a dia. E ferramenta de busca tem outras funções específicas. Então não é só abrir o Google e pesquisar. Às vezes, para você pesquisar em um site específico, você utiliza um comando específico dentro do Google. Se você quer buscar arquivos em formato PDF, quero buscar o edital do Sejusc em PDF. Então, você vai pegar o edital do concurso que você está estudando em PDF. Você vai pesquisar e tem a opção de você colocar o tipo de arquivo como PDF. Então não é só usar a internet como a gente utiliza no dia a dia, mas entender que ela é um pouco ainda mais inteligente do que a gente está acostumado a utilizar, tá? Então, já falei um bom tempo aqui sobre o edital. Essa é a ordem que eu recomendo. Se você não tirou o print, tira aí, dá uma olhadinha, que vai ajudar e bastante para você nesse processo de preparação. Beleza? Pessoal, vamos começar então o nosso conteúdo. E aí eu vou começar do inicinho. Primeira coisa que eu quero falar com vocês aqui que é sobre software. Software, pessoal, é a parte lógica do computador. Então todo programa que é instalado no computador, tudo que você interage dentro do computador é chamado de software. E o software ele é usado para controlar o hardware, que é a parte física. Sendo o hardware essa parte física específica, que são todas as peças, circuitos, componentes elétricos, partes concretas do computador, as quais você pode tocar. E aí eu vou cortar aqui para a minha câmera para falar com vocês algumas coisas específicas. Embora o nosso edital não esteja falando hardware, é interessante que você tenha essa base, tá? O que é o hardware? Eu não vou falar sobre hardware hoje. Eu vou só dar uma noção para você do que é, para você pesquisar posteriormente. Nosso tempo aqui é corrido, então não dá para eu entrar até o final o que é hardware para a gente ter uma aula específica disso, tá? Então, hardware é essa parte física do computador. O computador ele é composto desses dois e são os dois trabalhando juntos que vão dar a experiência que a gente está tendo no momento. Para você estar me assistindo agora, ou você está usando um computador, ou está utilizando um celular, bem provável que seja um celular, mas você pode estar utilizando também a televisão. E tudo isso que você utiliza para assistir uma aula, ele tem um hardware e ele tem um software dele. Vamos lá. Se você está me assistindo de um computador, você tem o software que está instalado no hardware, que é o seu computador, aquela parte física, e o software muito provavelmente é o Windows ou é o Mac OS, se você tem um MacBook, um computador Mac, e tem o Linux também, a possibilidade de você estar me vendo através de um computador Linux. Se você está me vendo no celular, não é só esse tijolo aqui que a gente fala, né? Não é só isso aqui. Quando você está utilizando o celular, você está utilizando o hardware do celular, essa parte física do celular, e dentro do celular você tem um software, que é o Android. O sistema operacional Android é um dos softwares que nós utilizamos. O Android, pessoal, é o nosso sistema operacional, né? Enquanto no computador geralmente é o Windows.
quanto na TV pode ser um sistema operacional da Samsung, da LG, mas existe um sistema operacional instalado ali. É importante você entender a diferença entre os dois, por quê? Na hora da prova, inclusive no final vocês vão ver aqui uma questão, não é uma questão de hardware, mas é uma questão que está te perguntando, tem a palavra fala de hardware e perguntam, né, quem é o responsável por fazer esse controle. Então, hardware, então é essa parte dura, né, hardware, duro em inglês, então essa parte física, e com essa parte física vai ser controlada por uma parte pensante, que é uma parte inteligente, digamos assim, que é o nosso software, que foi programado por alguém, criado para fazer aquela função específica. Beleza? Então, primeira parte aí, hardware, parte física. O software é a parte inteligente que controla essa parte física. Então, sem o software, o hardware é só um peso de parede. Se eu tirar o Android aqui desse celular, ele vai virar um peso de papel, para eu colocar aqui para o vento não levar o papel. Sem software, todo o hardware ele fica sendo somente um peso de papel. A gente está falando de computadores, de dispositivos móveis também, tá? Então, parte básica aí. Ah, lembrei, a gente que trabalha com informática, a gente que é professor de informática, sempre tem aquela piadinha, né? O software é a parte que você xinga, aquela parte que te estressa, que você interage com ela e às vezes não te responde da forma que você está procurando. E o hardware é a parte que você chuta, que é o celular que você pega e taca na parede. É a parte que você consegue causar algum tipo de dano. Então, no software, não tem como você causar dano como você causa no hardware. Que é pegar esse celular aqui, tá com tanta raiva que eu quebro ele. Não, no software não tem como você fazer isso. Beleza? Você destrói de outras formas, mas não com a força física. Joia? Então, vamos seguindo. Deixa eu transicionar aqui para a gente dar continuidade e ter o maior proveito dessa aula. Então, pessoal, software é a parte pensante, a parte lógica do computador. São os programas que controlam o hardware, que é essa alma do computador. E aí, pessoal, nós temos alguns tipos específicos de software. Eu estava falando agora com vocês dos softwares que são dos softwares tipo base. O que são softwares base? Vou dar um exemplo básico. Todo dispositivo inteligente, digamos que tem algum tipo de funcionamento, de interação, ele tem um software instalado nele. Eu vou dar o exemplo do celular, do tablet, do computador e da televisão. Pegando esses três primeiros que eu falei aí, o celular, o tablet e o computador, nós temos sistemas operacionais que são mais utilizados. Por exemplo, no celular, ou nós temos o sistema operacional Android, celulares LG, Samsung, Motorola, e nós temos o sistema operacional iOS, que é para o iPhone, né? O iPhone ele usa o sistema operacional iOS, que é proprietário da Apple. Então, aquele carinha que quando você pegou o dispositivo, conectou a primeira vez na tomada, e aí você apertou o botão e ele ligou, aquela parte que está carregando, que está ligando a tela, que está fazendo o controle, tocou aquele sonzinho para você, aquilo ali é o sistema operacional. A mesma coisa do computador. O sistema operacional é o primeiro a ser ligado. É ele que vai ligar o sistema e é em cima dele que as outras aplicações vão rodar. Tá vendo que eu falei do Android? Eu gosto de trazer esse pouco para o celular, porque vai lembrar você um pouco do que a gente usa mais no dia a dia. Talvez não são todos vocês que vão estar utilizando computador todos os dias, né? Então, no celular, por exemplo, quando você quer utilizar algum tipo de aplicativo, né? A gente já partindo aí pro software aplicativo. Quando você quer utilizar algum tipo de aplicativo, pessoal, você vai instalar em cima do sistema operacional. Então, por exemplo, se eu quero instalar o Word aqui, por exemplo, no meu celular, que dá para instalar, inclusive uma dica para vocês, se você não tem computador ou não tem como estar usando o computador para estudar, tem o Word, Excel, PowerPoint, todos disponíveis nas lojas para celular, tá? Voltando, o celular tem o sistema operacional Android e aí em cima dele você vai instalar o aplicativo, que é o software que vai adicionar uma outra função ou vai fazer algo específico para você.
Dentro do Windows, né, dentro do que é mais questionado para concurso, dos sistemas operacionais, geralmente nós vamos trabalhar com Windows ou com Linux. Na maioria das vezes é o Windows, e o Windows a gente sempre recomenda pegar a última ou as duas últimas versões. A última versão do Windows, pessoal, lançada lá no final do ano passado, é o Windows 11. O Windows 11, ele é um sistema muito novo no mercado, então assim, eu ainda não vi prova onde cobrassem o Windows 11. Pode ser que já tenha tido, pode ser que vão cobrar nas próximas aí. Mas se você estiver preparado para o Windows, por mais que não é a mesma coisa, mas de um sistema para o outro, vai ter coisa parecida e vai te ajudar a estudar, tá? Então vamos lá. O Windows, pessoal, é o sistema operacional que está na maioria dos computadores. Sistema operacional desenvolvido pela Microsoft, nós vamos dar mais detalhes deles aqui. E o 10, que é o mais comum de nós vermos nos computadores hoje em dia. É o mais usado em 2022, onde a gente está agora no momento. Fora isso, nós temos os Linux, que são usados em repartições públicas, que são usados em empresas, muito usado em servidor. Inclusive o Android é baseado em Linux, mas é um outro exemplo de sistema operacional aí. Minha recomendação para você é que você pegue mais um Windows para estudar durante esse período, tá? Se tiver alguma outra questão, quiser dar uma olhada no Linux, você pode também, mas o Windows vai te dar um norte aí nesse momento. Sistema operacional, além do software do tipo sistema base, né, esse software base, sistema operacional que nós falamos, a gente parte para o segundo tipo, que é software aplicativo. Software aplicativo, pessoal, são aplicações que elas vão adicionar funções extras ao seu dispositivo. Por exemplo, para você acessar a internet, você precisa ter um navegador de internet, que é o que nós chamamos de navegador, de browser. Os dois nomes estão corretos e eu vi que a banca cobra os dois. Tá? Na hora da prova pode vir navegadores, entre parênteses, browser. Browser, aí para você não confundir, é a mesma coisa de navegador em inglês. Então nós temos software aplicativo e aí nós temos alguns navegadores, como o Firefox, o Google Chrome, o Opera. Todos eles vão nos adicionar a função de acessar a internet. Então, são softwares aplicativos que vão nos dar essa função de acessar a internet, por exemplo, tá? É uma função aí que ele vai ter pra gente. Mas o software aplicativo ele é mais que isso. Ele vai adicionar a função, por exemplo, de edição de texto, que é um dos exemplos é o Word, de edição de planilhas eletrônicas, de edição de fotos, por exemplo. Então, são softwares que são instalados e para ele ser instalado, ele precisa de um software base, que é o seu sistema operacional que você vai estar utilizando. Próximo ponto aqui, pessoal, para falar com vocês, é o software utilitário, tá? Deixa eu voltar aqui. Software utilitário. Software utilitário, pessoal, é o software que ele está ali trabalhando mesmo quando você não está utilizando. Vou dar um exemplo para vocês. Quando você conecta um pendrive com vírus no computador, conectou no pendrive da Lan House e aí pegou um vírus e aí agora vai estar o pendrive lá para você conectar. Você tem que conectar o pendrive no computador, o computador vai identificar que está com um vírus, que é um dos softwares lá, antivírus, que a gente vai ver, e você não fez nada, mas o antivírus automaticamente entrou e fez aquela correção, tirou aquele vírus para você. Software utilitário, então, ele vai estar trabalhando quando você não necessariamente está o controlando. É o firewall que está lá controlando o sistema, que está controlando as entradas e saídas de rede. É o antivírus, né, que está te protegendo quando você acessa um site. Então, o software utilitário, ele nem sempre precisa estar sendo usado no momento para funcionar, né? Ele está ali instalado no sistema operacional e ele é um utilitário. Ele tem essa função de estar funcionando muitas vezes sem mesmo que você esteja o operando, tá? São softwares que vão ajudar ali no funcionamento do sistema operacional. Tranquilo? Então, vamos seguindo aqui para a gente ganhar tempo e pegar mais coisa. Pessoal, tem duas classificações de software que eu acho importantes que vocês saibam, que é o software livre e o software proprietário. O software livre, pessoal, ele é um software gratuito, ele pode ser tanto gratuito, ele pode ser pago, e ele é do público de acordo com regras. Então, um exemplo de software livre para vocês é o Linux. O Linux ele é criado
E aí, se você quiser, você pode pegar o Linux e criar uma versão sua, específica, se você tem conhecimento de programação, por exemplo, para isso. Então, você pode criar um sistema operacional seu. Ele é do público, mas de acordo com essas regras específicas, né? Que são regras de software público estão disponíveis na internet, GNU é um exemplo. Então, dê uma olhadinha também sobre essa questão de software livre. O software livre, ele pode ser modificado. Então, se você, como eu disse, se você tem conhecimento de programação, você pode pegar esse software e pode modificá-lo para o que você precisa. Então, por exemplo, falando aí do Linux, né? Você quer um Linux para controlar uma câmera. Existe? Você pode pegar o Linux, tirar o que você não precisa dele, adicionar algum outro programa que você precise e fazer ali um software para uma câmera específica. Um exemplo também que pode ser modificado aí, a polícia ela tem o sistema operacional Alferes, né? Que é o sistema operacional que eles utilizam, que modificaram para dar tanto mais segurança, quanto ter os programas específicos que vão ser utilizados. Então, o Alferes, por exemplo, é um software que foi desenvolvido a partir do Linux. Nós temos o software livre, ele é de código aberto, e aí um exemplo que eu coloco aí para vocês que é o Ubuntu. O Ubuntu é uma versão do Linux, e ele pode ser também modificado de acordo com as regras que foram estabelecidas lá, tá? Já no software proprietário, pessoal, não necessariamente ele é gratuito, não necessariamente ele é pago, tá? Mas ele pode ser tanto gratuito ou pago. Ele tem um dono, tem uma pessoa, uma empresa ou uma corporação que são donos desse software, que detêm os direitos de uso desse software. Ele não pode ser modificado, então você não pode pegar ele, você não vai achar, enquanto no software livre você vai achar o código-fonte dele na internet, no software proprietário você não vai encontrar esse código-fonte, ele não pode ser modificado, mesmo se você encontrar, ele não pode ser modificado, geralmente é um vazamento que pode ter acontecido, mas ele não pode ser alterado por qualquer um. E ele é um código fechado, né? Então, geralmente a empresa apenas vai ter o código daquele software especificamente. Tá? Não precisa quebrar a cabeça, que eu preciso aprender o que é código. Código são os comandos, a estrutura do programa que é escrita por um programador, tá? Não precisa quebrar a cabeça com isso. Mais importante é você saber que ele é de código fechado. Então, só quem pode alterar ele é quem tem os direitos. Quando o software livre, qualquer pessoa que tiver o conhecimento pode alterá-lo de acordo com o que precisar. Ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre o sistema operacional. O sistema operacional é o principal software do computador. Voltando aqui rapidinho, que eu vi que eu não falei, mas um dos exemplos é o Microsoft Windows. Tá? O Windows é um software, é um sistema operacional proprietário. Então tem um dono, que o dono, no caso, é a Microsoft, e ele não pode ser modificado. Beleza? Vamos lá. O sistema operacional é o principal software do computador. Ele vai controlar tudo que o computador vai fazer. Todas as operações básicas, desde ligar, desde conectar à internet, desde enviar um som para a caixinha de som. Perceba que estou falando aí de coisas mais físicas, né? Então, ele vai controlar, enviar comandos específicos para fazer esse tipo de controle. Ele vai coordenar todas as operações básicas do computador. Ele faz uma comunicação entre hardware e os demais softwares e fornece uma interface amigável ao usuário. Deixa eu só deixar isso aqui mais claro para vocês. A gente vai ver uma outra versão daqui a pouquinho, mas o sistema operacional, ele é um sistema que ele tem a função de controlar o computador, controlar o hardware do computador, mas não é só isso. Ele precisa precisa ter uma interface também, de interface com o usuário. Quando eu pego meu celular Android e eu abro ele vai me mostrar botões, ele vai me mostrar aplicativos, notificações. Se eu ligo o computador, se eu quero abrir uma aplicação, por exemplo, quero abrir o WhatsApp, eu vou clicar em cima do WhatsApp e ele vai abrir a aplicação do WhatsApp para mim.
Então tem uma interface amigável. No caso do Windows também, se você quer abrir um programa, você vai clicar em cima do programa e ele vai abrir a janela para você fazer uma interação com um programa específico. Vou te dar um exemplo do Word. Você está lá no Windows, ele tem lá o íconezinho do Word, que até parece uma folha de papel. Abriu o Word, na hora que eu chego lá dentro, ele me dá a parte de interação com o texto. Então essa parte amigável que nós estamos falando aqui, é que é uma interface mais fácil de você mexer do que você chegar lá digitando um código, que é o que nós vamos ver lá em linha de comando, mas agora, no momento, vamos focar aqui, que o interesse dele é fornecer uma interface mais amigável. Então, quando você clicar em desligar, ao invés de você ter que escrever para o computador, shutdown, "-A", por exemplo, você só vai clicar num botão e ele vai desligar para você, beleza? Então, vou voltar aqui, essa é a parte amigável aí que nós estamos falando. Ele controla os recursos que vão ser usados, então, processador, RAM, HD, tudo que vai estar sendo utilizado no computador vai ser controlado pelo sistema operacional. E aí, sem o sistema operacional, não é possível usar o computador. Importante a gente lembrar disso aí. Pessoal, importante a gente lembrar que o sistema operacional, como eu disse, se você não tem um sistema operacional, não vai ser possível você estar utilizando um computador. Se tem alguma coisa que permite o uso do seu computador, quando você liga ele e interage com ele, independente se é o Windows, é um sistema operacional. Sem o sistema operacional, o computador não vai saber controlar cada um dos pontos. Isso passa a ser mecânico, né? Que é a mesma coisa de você chegar ali e ligar a luz. Eu cheguei aqui na sala hoje, liguei a luz tá ali acesa, mas só tá passando energia, não tem nada de inteligência nesse processo. Então, se você vai ter algum tipo de inteligência, o sistema operacional, ele é básico pra gente. Do lado aí eu coloquei alguns ícones de sistemas operacionais, eu falei aí do Android, falei do iOS, tem o iPadOS, né, que é usado nos iPads, é bem parecido com o iOS. A gente tem o Linux, a gente tem o Ubuntu, a gente tem o Windows também, tá? São opções aí que nós temos disponíveis para o sistema operacional. Disponíveis de sistema operacional, que são mais utilizados. Joia? Vamos seguindo para a gente ganhar tempo, a gente já pegou um bom tempo aí. Pessoal, nós temos dois tipos de interface quando nós estamos usando o sistema operacional. Lembra que eu falei que tem uma interface que é um pouco menos amigável? É essa aqui, ó, CLI. Não quer dizer que ela é ruim, tá? Mas só que é uma interface de linha de comando. Então você vai digitar os comandos para que ele vá a fazer para você. Então, a CLI é uma interface de linha de comando e aí você digita. Se eu quero Se eu quero acessar uma pasta específica, eu vou ter que digitar o comando para abrir aquela pasta, o caminho que aquela pasta está. Não vai abrir a pasta também na janelinha como a gente está usando. Ele vai abrir a pasta dentro do programa, dentro do sistema operacional ali. Se eu quero, por exemplo, desligar o computador, eu posso usar o comando shutdown. Existem diversas formas aí de trabalho e ele é muito útil em casos específicos. Para quem é usuário diário do computador, uma pessoa que trabalha no computador todos os dias, editando planilha e tudo, raramente você vai usar a interface CLI, né, o prompt de comando, por exemplo, do Windows. Mas antigamente era a única forma que nós tínhamos de trabalho, que era chamado era o DOS, né? O DOS, quem trabalhou com DOS aí, sabe bem o problema que foi. Mas essa CLI está disponível, alguns sistemas operacionais rodam em CLI, alguns sistemas operacionais de servidor, mas não é a única forma de trabalho e hoje em dia não é tão utilizado e nem é tão cobrado em prova. O que é mais cobrado geralmente é usando a interface GUI, que é a interface gráfica de usuário, onde você tem os botões, onde você vai ter acesso aos programas, onde vai ser uma interface mais interativa e mais... eu estou tentando achar a palavra aqui para vocês, mas é uma interface que ela é mais agradável de se utilizar, mais condizente com a realidade. E aí, condizente com a realidade,
eu quero trazer algo claro aí para vocês, que vocês vão ver isso enquanto estiverem estudando sobre o Windows, sobre o Word, sobre o Excel. Tem uma coisa que é bastante utilizado, que geralmente no sistema operacional é usado, que são os seus ícones. Quando você tem ícones dentro do sistema operacional, o ícone geralmente ele é utilizado para mostrar uma coisa específica. Então, quando você está usando essa GUI, que é a interface gráfica de usuário, ele vai ter para você ícones específicos que te lembrem algo do mundo que você vai ter lá dentro do computador. Eu vou dar um exemplo para vocês. Todo dispositivo que você pega desde... Nossa, há muito tempo atrás, eu não sei nem desde quando que isso está sendo usado. Estou pegando um exemplo no ar aí para vocês. Qual que é o ícone que nós utilizamos para desligar, né, no controle remoto? Geralmente aquele círculozinho com o negocinho no meio, com um risquinho no meio. Então tem um círculo com um risco no meio. Esse ícone ele é utilizado ainda hoje dentro do sistema operacional para mostrar um desligamento. Então, trouxe lá do controle remoto que você usava na casa do seu avô com a televisão para dentro do sistema operacional. Uma outra coisa, você está acostumado a usar celular, você não está acostumado a usar computador. E aí, no celular você tem aquele íconezinho, no celular você tem aquele íconezinho de Wi-Fi, né? Que vai mostrar o sinal para você. Mesma coisa acontece dentro do computador, os ícones são parecidos. Uma outra coisa do mundo real. Deixa eu pensar um aqui que é mais específico. Tá, de configurações, que geralmente é aquele ícone de... Não é porca, pessoal, esqueci o nome, mas é aquela roldanazinha de configurações, né, que nós utilizamos. Para lembrar como se você tivesse que usar uma ferramenta para aquilo. Tá? Dentro de alguns casos você vai ter a ferramenta também sendo exibida. Mas é uma interface gráfica de usuário que vai tentar trazer para você a realidade do mundo externo. Então, presta muita atenção quando você for resolver questões, se tiver algum tipo de ícone, para você não dar bobeira de errar uma questão que era talvez mais fácil se você tivesse prestado atenção no ícone, tá? Então, o Windows ele vai mostrar isso de forma um pouquinho mais clara para a gente. Vou seguir aqui para a gente ganhar o tempo aí, a gente já está caminhando aí, chegando no nosso tempo. O sistema operacional principal que a gente vê nos concursos, como eu disse para vocês, é o sistema operacional Windows. E esse sistema operacional Windows, pessoal, o Windows vem do inglês janelas, então ele tem janelas de trabalho, né? Tem telas onde você vai ter aplicações específicas. Vou abrir o Word, tem uma janela. Vou abrir o Excel, tem uma janela, tá? Então, isso aí é importante que vocês se atentem também. Então, o sistema operacional Windows vem do inglês janelas. O Windows ele é um sistema operacional mais usado do mundo no momento para computadores pessoais e de trabalho. Então, o Windows ele vem lá desde o Windows 1.0, que era o DOS, lançado em 85, para chegar hoje no Windows 11, que foi lançado ano passado. Então, os mais cobrados em provas aí, mas geralmente, como eu disse para vocês, são provas mostrando com o Windows mais recente, ou os mais recentes, né? Nós temos aí o 7, que foi muito utilizado, o XP já acabou já, o 7, que foi muito utilizado, o 8 e o 8.1, e aí nós chegamos no Windows 10, que foi lançado ali em 2015, julho de 2015, e aí a ideia dele era juntar todas as plataformas. Por isso que se você usa um celular e vai usar um computador com Windows 10, talvez você vai ter uma facilidade maior de uso. Beleza? Pessoal, o Windows ele tem algumas características específicas, que ele é um sistema operacional multitarefa, então ele permite a utilização e execução de mais de um programa por vez. Então, ao mesmo tempo, eu posso estar com o programa de editar um texto aberto, de editar uma planilha, navegando na internet, fazendo uma configuração no meu computador. Então, ele está fazendo isso tudo ao mesmo tempo, já que ele é um sistema operacional multitarefa. Ele é um sistema operacional multiusuário, então vários usuários conseguem utilizar o sistema simultaneamente, e ele possibilita a criação de diversas contas de usuário. Então, tanto você pode ter uma conta no mesmo computador, você pode ter sua conta, seu pai pode ter sua conta, o tio, o cachorro, o papagaio, quem utilizar
aquele computador pode ter uma conta, tá? Então, multiusuário quer dizer que ele vai ter vários usuários do sistema operacional. Ele é case insensitive, então ele é um sistema operacional que não faz diferença entre letra maiúscula e minúscula, assim como nós não fazemos. E eu vou ler o que está aqui embaixo para vocês. Vale.doc, vale.doc e vale.doc. Para você, enquanto estava me ouvindo, teve alguma diferença? Vale.doc, vale.doc e vale.doc? Não, né? Não tem diferença. Porém, para o computador, a letra maiúscula, né, no geral, letra maiúscula e letra minúscula, tem diferença. Para ele, lá na memória dele, são caracteres diferentes. O Windows ele já é case insensitive, ele não faz diferença desse tipo de caractere, porque ele é programado dessa forma para ele saber que maiúsculo e minúsculo, né, na linguagem humana, é a mesma coisa. Então ele junta isso aí, faz o case insensitive. Então, para o Windows, todas essas três palavras aí, todos esses três arquivos são a mesma coisa, independente se está maiúsculo ou se está minúsculo. Isso em outros sistemas operacionais, quando não são case insensitive, é diferente, tá? Então, é importante vocês se atentarem a isso. E o Windows, como eu disse anteriormente, ele é um software proprietário, ele tem uma dona, que é a Microsoft, e a Microsoft vai vender licenças de uso para ele. Multiplataforma, tem versão para desktop, proprietária que ele tem dono, e multiplataforma que ele funciona em vários tipos de dispositivos. Desktop, notebook, smartphone, tablet, todos esses dispositivos, eles têm a capacidade de rodar o Windows, beleza? Então, alguns pontos específicos ali que a gente vai pegar. Pessoal, agora, vocês viram que eu acabei dando bobeira, eu joguei ali rápido, mas vamos falar um pouquinho sobre as questões, tá? Tanto nas aulas que vocês vão vendo, vocês vão ter questões, tem questão na apostila, vai ter questão também no telepresencial. Quem chegou aqui depois, dá uma olhadinha depois com o pessoal aqui manda uma mensagem no número do WhatsApp que está aqui, tem a apostila disponível, tem conteúdo disponível no YouTube, tem o telepresencial que vai acontecer aqui pelo YouTube também, focado com vocês. Então, ó, dá uma olhadinha nesse WhatsApp, pergunta sobre como funciona, como vão ser, e a gente vai ter questões lá também nessas aulas, né, que nós vamos ter em cada um desses pontos. Eu peguei aqui algumas questões específicas da banca, tá? Da nossa banca, e algumas dessas questões, pessoal, da IBFC, vocês vão perceber que fala bem básico mesmo aqui do que a gente está falando, não tem bicho de sete cabeças nas questões, não. Então nós temos aqui, por exemplo, deixa eu virar a câmera aqui para vocês. Pronto. Vou passar para a primeira questão aqui do que a gente falou hoje nessa aula. Na verdade, aqui sobre sistemas operacional, né? Quanto à estrutura de diretórios e arquivos em um sistema operacional SO, abaixo assinale uma alternativa correta, tá? A gente está falando aqui de estrutura de arquivos e pastas. Diretório e pasta é a mesma coisa, tá, pessoal? Vai vir para você em prova, então não se confunda. Diretório e pastas fazem a mesma coisa. Assim como arquivo pode ser a mesma coisa de ficheiro. Uma pasta, ela pode... Tem as afirmativas aqui, vamos ver qual está correta. Então vamos lá desde o início. Quanto à estrutura de diretórios e arquivos de um sistema operacional, SO, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Uma pasta pode conter arquivos e outras pastas. Vamos lá? Uma pasta, ela pode ter arquivos e outras pastas. Isso é verdade? Sim. Uma pasta, ela pode sim conter arquivos e outras pastas. As pastas são comumente chamadas de diretório. Olha o que eu acabei de falar com vocês. Pasta e diretório são parecidos. São a mesma coisa, né, na verdade. Só o nome que pode falar de uma forma e de outra. Um arquivo pode conter outras pastas dentro. Vamos lá. A estrutura hierárquica, vocês vão perceber que dentro de pastas podem ter arquivos e outras pastas, mas dentro de arquivo não vai ter pasta dentro, tá? Então,
Nesse caso aqui, as duas afirmativas corretas são: uma pasta pode conter arquivos e outras pastas, e as pastas são comumente chamadas de diretório. Apenas 1 e 2 são tecnicamente verdadeiras, tá? Importante aí, ler com cuidado na hora de resolver essa questão. Vou passar para a próxima aqui, a gente lê junto e depois a gente resolve. Relacione corretamente as duas colunas quanto à categoria dos softwares e os principais aplicativos da Microsoft. Navegador, browser, sistema operacional e correio eletrônico estão na primeira coluna. Na segunda coluna nós vamos ter Microsoft Outlook, Microsoft Edge e o Microsoft Windows. Todos eles são programas da Microsoft, né? Vamos relacionar. Dessa lista aqui de Outlook, Edge e Windows, qual desses é o nosso browser, né? O nosso navegador? Por padrão, a partir do Windows 10, o navegador padrão da Microsoft é o Microsoft Edge, tá? Então, o Microsoft Edge é o nosso sistema operacional. Desculpa, é o nosso navegador, tá? Ato falho aqui. Nosso navegador padrão, a partir do Windows 10, Windows 11 é a mesma coisa, é o Microsoft Edge. 2. Sistema operacional. Dessa lista aí sobrou o Outlook e o Windows. Pessoal, eu estou fazendo por lista aqui porque eu acho que é mais fácil. Eu recomendo sempre vocês se atentarem ao caso de fazer por eliminação. Pode ser que você não lembre o que é Microsoft Outlook. Então, o que você sabe, faz por eliminação e aí você vai conseguir acertar a questão também, tá? Vamos lá, sistema operacional sobrou Microsoft Outlook e Microsoft Windows. A gente acabou de falar do Windows, então nós sabemos que o Windows é o nosso sistema operacional. E aí sobrou o correio eletrônico, que é o Microsoft Outlook. Então ficamos com o navegador, sendo a letra B, tá? Microsoft Edge. Então, daí você já eliminou o resto, que é somente a letra B, que vai estar mostrando pra gente o 1 como o Edge. 2, sistema operacional, que é o Windows, que vai ser a letra C. Aí, se você só lembrou do Windows nesse caso, você poderia acabar se confundindo um pouco, mas tudo bem. E aí, o 2 é a letra C, né, que é o Windows. E o 3, que é o correio eletrônico, é a letra A. Então, pra gente, nessa questão aqui, a alternativa correta é a letra B. 1B, navegador Edge, sistema operacional Windows e correio eletrônico Outlook. Ok? Pra gente fechar aqui, pessoal, vamos lá. Leia atentamente a frase abaixo. Tananã é uma coleção de programas que inicializam o hardware do computador. Lembra que eu falei com vocês que vocês não precisam estudar hardware especificamente, mas vocês precisam saber o que é? Então vamos lá. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Então hardware é o quê? Hardware é a parte física do computador. Tananã é a coleção de programas que inicializam o hardware do computador. Então nós temos as opções: firewall, sistema operacional, navegador, browser, que é a mesma coisa, e pacote Office. Essas são as nossas opções aí. Como a gente falou exaustivamente na aula de hoje, quem é responsável por iniciar o hardware do computador é o sistema operacional, letra B, tá? Então são questões aí IBFC. Dá uma olhadinha aí direitinho que vocês vão achar. Acompanhe a gente nas próximas aulas que vai ter bastante coisa aí para vocês, beleza? Pessoal, para a gente fechar, se inscreva no nosso canal. A gente já falou isso no início, se você não fez ainda, corre lá que dá tempo, se inscreve no nosso canal. Busca aqui na descrição do vídeo o WhatsApp para você tirar suas dúvidas sobre o telepresencial, sobre a apostila, sobre um futuro curso de questões, para você não perder nenhuma novidade sobre a prova, tá? Então, sobre o que está te preparando para a prova. Se você perdeu qualquer coisa aqui no vídeo, volta. Dá para você voltar, o vídeo vai ficar salvo. Volta. Na hora que quiser resolver essas questões pensando de novo, depois pausa o vídeo antes da gente resolver. E é importante resolver questões para a prova, tá, pessoal? Mas é importante também entender. Não é só bater a cabeça, bater a cabeça, bater a cabeça, que uma hora você vai abrir a porta. Tenta aprender e depois você vai resolvendo as questões. Beleza? Olha, eu vou ficando por aqui.
Eu agradeço vocês demais por estarem acompanhando aqui com a gente. Espero que esse vídeo lá, desde o início ali, ele venha te ajudar a se preparar para essa prova. Estude naquela ordem se você tem alguma dificuldade. A apostila já está naquela ordem, tá? Então, busca estudar naquela ordem se você está começando com informática agora. E se você está estudando ainda, não deu uma olhada em hardware, não precisa virar o mestre do hardware. Você precisa saber o que é. Vocês viram aqui uma questão, justamente que ela cita hardware e você vai ficar na dúvida na hora da prova. O que é hardware? O que eu vou ter que fazer nesse caso aqui? Para você não se perder, dá uma estudada, só uma lida mesmo, para entender um pouquinho sobre o funcionamento de hardware. E aí, pegou a base, segue, porque no nosso edital fala software. Beleza? Obrigado, pessoal. A gente se fala depois.